desenvolvemos com o Jean no início da abertura, agora na parte da tarde, nós começamos a falar, e ele trouxe alguns pontos, da evolução do próprio e-commerce. Como é que nós podemos repensar ou pensar novas estratégias, não só do ponto de vista teórico, mas que sejam passíveis de execução durante este momento de retenção que nós estamos, né? E para a retomada. E é sobre isso que nós vamos falar nessa próxima palestra. Ele é programador desde 96. Imagina nessa época como é que era a internet. Desde as primeiras experiências, teve a oportunidade de trabalhar com e-commerce B2B. Desde então, tem melhorado e aprendido absurdamente. Tem mais de 20 anos de experiência em e-commerce. Para falar da estratégia à prática, construindo o e-commerce de sucesso, convido o Gallagher Ilha, diretor comercial da Biz2Biz. Olá, Gallagher. Ei, que inveja. Boa tarde. Isso aí é um quadro, né? Botou um vídeo aí no fundo, é isso? Não, na verdade, eu fui um dos azarados que acabou ficando isolado aqui em Maldivas. Estou brincando, okay. Brincadeiras à parte. É só um plano de fundo que eu coloquei aí para descontrair um pouco e a gente poder começar a falar de um assunto muito sério. Primeiramente, muito obrigado. Deixa eu colocar o plano de fundo correto aqui, né? Já estava inspirador, tá? Já estava inspirador, né, Vivi? Deixa eu colocar o plano de fundo correto. E vamos voltar. A palavra está com você, Gallagher. Ótimo. Um segundo. Bom. Pessoal, hoje eu vou tratar um tema com vocês que é como construir um e-commerce de sucesso. E eu pensei em alguns insights em momento de crise, o que a gente pode fazer aproveitando esse gap do mercado onde a gente tem uma pandemia acontecendo e o e-commerce, ele também está sofrendo com isso, todo mundo está sofrendo, é um assunto muito sério, mas ao mesmo tempo que isso está trazendo muito prejuízo para muitos lojistas, conforme o Jean falou, conforme o pessoal vai falar ao longo do dia e já vem comentando ao longo do dia também, ele também abre brecha para algumas oportunidades. E o momento é muito esse mesmo, da gente ter resiliência, flexibilidade e adaptação às mudanças de mercado. Eu trouxe um case aqui muito legal, que é um case da Livraria Família Cristã, é um case da nossa empresa, é um case que eu atendo ele particularmente. E eu faço questão de compartilhar esse case com vocês, para vocês entenderem as dificuldades que já passaram, que esse cliente já passou, que não é fácil. Esse momento, mais do que nunca, vai exigir muito de vocês, vai exigir muito de nós, vai exigir que a gente se abrace de verdade, vai exigir que a gente realmente faça a diferença na vida do outro e de uma forma eficiente. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, como que a gente pode aproveitar esse momento, que é um momento trágico, para a gente construir pilares mais sólidos e que eventos como esse e catástrofes como essa não nos balance tanto quanto vem balançando dessa vez. Então, eu vou compartilhar com vocês o case da Livraria Família Cristã. E eu trouxe um vídeo aqui para vocês, já está aqui do lado aqui. Deixa eu clicar aqui para compartilhar. Meu nome é Adriel Ribeiro, hoje eu sou gestor do nosso e-commerce da Livraria Família Cristã. A Livraria Família Cristã é uma rede de livrarias com lojas físicas e nós temos também a nossa loja virtual. Nós mudamos para Marília, no interior do estado de São Paulo, e lá nós montamos a nossa primeira unidade há 16 anos atrás. E aí nós, com um plano de crescimento, nós estamos montando lojas físicas e aí chegamos no virtual também. Então, a importância do e-commerce da nossa loja virtual, ela surgiu quando a gente montou a nossa loja aqui em Londrina, devido à demanda, os clientes pediam, queriam consultar preço dos produtos, e aí a gente começou basicamente por causa dos clientes, e a gente
não tinha noção da propulsão de como o site ia crescer. Uma loja virtual de sucesso é uma loja que ela tem que estar atenta ao que o seu consumidor está pedindo, diferentemente de uma loja física, onde as pessoas entram na sua loja, elas pedem algum produto que você não tem. Na internet, se você não estiver atento, se você não tiver mecanismos para interagir com as pessoas, você vai simplesmente vai ser mais um no meio da multidão. Então, eu acho que pensar o que as pessoas estão procurando na ponta é uma coisa bem difícil, assim, você ter preço, ter a variedade, tem que fazer um bom trabalho de divulgação, tem que ter um relacionamento com os clientes, né, porque não é porque o cliente compra pela loja virtual que é de carne e osso, então ele quer se relacionar com a empresa. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, saber para quem que eu vou vender, porque é tanta gente para comprar, mas ao mesmo tempo você fica meio perdido no início, né, onde as pessoas jogam no Google, né, aí uma livraria evangélica já vai aparecer aí o nosso site, ele está bem indexado, então ele deu uma visibilidade, uma projeção nacional que até então a nossa loja não tinha. A gente costuma dizer que às vezes no nosso site a gente tem muitos produtos que a gente não vende em algumas das nossas lojas físicas, mas na internet às vezes é um dos produtos mais vendidos, é uma coisa que não dá para, a gente brinca que são duas cabeças, né, a gente tem a cabeça da loja física e a cabeça da loja virtual, porque são dois mercados completamente diferentes. Eu acho que a B2Biz, ela trabalha bastante focada no desenvolvimento, no progresso, ela sempre está atenta, que a gente pode estar melhorando. Bom, pessoal, esse é um case que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar agora alguns números que a gente conseguiu trazer para dentro desse cliente. Deixa eu minimizar aqui. Bom, boa. Dentro desses números, a gente saiu de 0 pedidos dia e em questão de 5 anos a gente já atingiu mais de 1.300 pedidos dia. E como o Adriel falou, é um trabalho constante, é um trabalho que exige muito do lojista. E nesse momento agora, o que a gente pode aprender com ele, o que esse cliente fez de diferencial que fez com que ele chegasse a esses resultados? Ele é a única livraria cristã do país que está concorrendo ao selo EBIT Diamante. E o que esse cara faz que tem um diferencial tão grande? A grande estratégia que o Adriel tem é se comunicar de forma eficiente com o seu público. Essa é a maior estratégia que você pode ter nesse momento de crise ou qualquer outro momento que aconteça. A gente começa a ver nesse momento, o foco aqui não é político, mas não tem como falar de política, o quanto o cenário do nosso país está sendo prejudicado por uma falta de comunicação, por uma comunicação ineficiente. Imagina como que é a comunicação agora da sua loja virtual. Eu pergunto, você está sendo eficiente no processo de comunicação com o seu consumidor? E isso vai fazer você ganhar o jogo. Se você, cada vez que você para pensar na sua estratégia de comunicação, tanto em marketing, tanto da sua loja virtual, quando você começa a pensar na sua loja virtual como um todo e começa a entender quais são as ferramentas que você tem na sua mão e essas ferramentas são as ferramentas que vai permitir que você se comunique com o seu consumidor, são com essas ferramentas que vai fazer com que você ganhe o jogo. Bom, avançando um pouco mais, falando mais uma vez de comunicação, a gente vai falar um pouco de crescimento do tráfego orgânico. O Adriel, em questão de alguns anos, ele atingiu mais de 122 mil acessos únicos com tráfego orgânico. Ele não vem marketplace, não é a estratégia dele depender de canais como marketplace. Ele adotou uma outra estratégia de venda online e vem trazendo resultado fantástico, como esse que eu já compartilhei com vocês. Bom, esse daqui é o gráfico dos concorrentes dele e ao tanto que ele se distancia dos caras em nível de busca orgânica. Por quê? Porque ele investiu nisso, ele parou para pensar como que ele vai se comunicar de forma mais eficiente utilizando a ferramenta do Google. Então, quando você começa a pensar no processo de comunicação, e quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de venda. E para a gente falar de venda, não tem como a gente falar de venda se a gente não falar de comunicação cada vez mais eficiente. Você precisa ser rápido e eficiente para se antecipar a demanda e necessidade do seu cliente. E quando você começa a fazer isso de forma eficiente, os resultados, eles são nítidos. Quem está mais preparado vai ter mais resultado. E como que a gente começa a se preparar e como que a gente começa a entender o processo desde você criar o seu e-commerce e você amadurecer no seu e-commerce e como que isso vem acontecendo, eu vou estar mostrando para vocês. Bom, eu já comentei com vocês sobre o selo da Livraria Família Cristã, que é um EBIT Diamante, e foi uma conquista tanto para o nosso cliente, isso é mérito
completo dele. É claro que a gente participa como plataforma e tudo mais, mas isso é um resultado que ele buscou junto com o time dele, desde logística, porque fala assim, não é só o processo de vendas, você foi lá e você está fazendo 1.300 pedidos por dia, você precisa fazer a entrega de 1.300 pedidos por dia, você precisa fazer a compra e reposição desse estoque, você precisa estar sempre 1, 2, 3 passos à frente, e no momento de crise como esse, qual que vai ser a sua nova estratégia, de que maneira que você vai se posicionar? Você vai ter uma dificuldade logística para determinadas regiões, o que você fez? Você já bloqueou as suas campanhas para esses locais? Você já informou o seu cliente que você vai ter um delay nesse processo de entrega? Então, tudo isso, todos esses gaps que vão acontecendo de forma muito rápida, você precisa estar atento. E a tomada de decisão, ela tem que ser rápida e assertiva. E quando eu começo a falar de tomada de decisão rápida e assertiva, como que isso funciona na prática, né? Muita gente toma as decisões sempre, pautada na intuição. Isso é completamente errado. Hoje a gente vive de ferramentas super eficientes que permitem a gente ter dados, informações na palma da nossa mão. É impressionante, mas muita gente ainda no e-commerce, o cara simplesmente tem uma loja virtual, na verdade ele tem uma vitrine e fica olhando para o céu, achando que as coisas vão acontecer de forma eficiente, mas não é isso que acontece. Ele não conhece o Search Console, ele não conhece o Analytics, ele não conhece o My Your Views, ele não conhece uma Precifica. Ele está descalço, na verdade, no meio dessas situações como né? Então, ele não tem um dashboard para fazer uma análise eficiente dessas informações e ele vai tomando decisão simplesmente no que ele acredita que é. Muitas vezes a pessoa pode acertar, mas é chute, né? Sendo que você tem dados na sua mão, você consegue tomar uma decisão mais inteligente. Então, antes de você tomar uma decisão, olha os gráficos da sua empresa, comece a entender como que está funcionando, olha para o seu AdWords, se você faz uma campanha, olha para as suas mídias sociais, comece a entender esses gráficos. Se você usa uma ferramenta que nem uma My Your Views, que permite o seu consumidor se comunicar com você de forma direta e forma eficiente, e o cliente faz um review, isso também auxilia você dentro do processo de ranqueamento, na busca orgânica, comparação de preço, você entender se você está sendo competitivo dentro de determinadas regiões, é super importante para saber se o preço do frete mais produto está fazendo sentido para o seu cliente, e em determinado momento você não está, você está gastando muita grana numa campanha e você está com uma taxa de conversão baixa. Então, tudo isso tem que estar muito bem integrado com a sua estratégia da sua loja virtual. E aí eu vou falar mais sobre como que a gente vai utilizar essas ferramentas para a gente tomar decisões importantes de como que a gente vai organizar a sua loja virtual para melhorar a comunicação. E quais são os recursos que você tem dentro da sua loja virtual que vai melhorar o processo de comunicação com o seu consumidor. Bom, avançando um pouquinho mais, pessoal. Uma coisa que vocês têm que entender, toda loja virtual é única, ok? Não adianta você copiar a loja virtual do seu concorrente, vocês têm que saber usar essas ferramentas, e a partir do momento que você aprende a usar essas ferramentas, o seu processo de comunicação se torna tanto mais eficiente com o seu time quanto com o seu consumidor. Avançando um pouco sobre análise de plataforma de e-commerce, o que é básico? Módulo de pagamento, recurso de SEO, navegação, permitir personalização de vitrine, essas coisas, beleza. Mas quando eu falo de pagamento, que a tua plataforma de e-commerce está ofertando naquele momento, é o mesmo que o seu consumidor está disposto a utilizar. Porque não adianta nada você disponibilizar um cartão de crédito, sendo que o seu público está disposto a pagar no boleto. Então, são essas situações que você tem que estar atento. Você não faz e-commerce para você faz e-commerce para o seu público, conhecer seu público de forma muito eficiente vai permitir que você melhore essa comunicação e aí a gente vai para os níveis de recurso desejável, né? Recursos exclusivos para atender a demanda do seu nicho de mercado e perfeito são aquelas coisas inovadoras e disruptivas e não necessariamente eu estou falando de investimentos altos em nível de recurso financeiro, porque você consegue ser disruptivo e quebrar algumas barreiras simplesmente prestando atenção em quem realmente merece a sua atenção, que é seu consumidor e seu time interno. Então, ouvir seu time interno vai permitir que você conheça melhor seu consumidor para que você atenda ele de forma mais eficiente, principalmente num momento como esse de crise. Eu vou compartilhar para vocês aqui, pessoal, só um pouco.
esse daqui é a loja virtual atual da Livraria Família Cristã, e esse daqui é um processo que a gente vem trabalhando em conjunto com ele, que é praticamente um novo projeto, e o grande diferencial aqui é que a gente começou a se especializar no processo de comunicação do que ele tem hoje, para onde ele está indo e como que essas situações funcionam. Então, primeira coisa é como organizar a categoria da tua loja virtual de forma eficiente. Você vai organizar em cima de taxa de conversão, o que você mais vende, você coloca na esquerda, e o que você menos vende, você vai jogar para a direita. Por que você faz isso? Primeiro que o padrão de usuário é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, e você começa a usar ferramentas mais inteligentes, tipo um Hotjar, para você começar a entender qual é o comportamento do teu cliente dentro da sua loja virtual. E quando você começa a entender esse comportamento, você começa a disponibilizar essas informações de forma mais eficiente para ele. Então, quando eu falo o que é comunicação com o seu cliente, quais são os recursos que você tem? Primeiro, o menu de navegação, uma ferramenta de busca, o banner, imagem, texto, vídeo, tudo isso são ferramentas de comunicação que você tem junto com o seu usuário. Então, a posição que você vai colocar seu banner, se é durante todo o processo de navegação, se não é durante todo o processo de navegação, são situações que vai interferir diretamente dentro da sua taxa de conversão. Então, por que você coloca a categoria que você mais vende na esquerda? Cara, isso é muito simples, porque se você tem ali 10 mil acessos por dia dentro da sua loja virtual e você sabe que dessas 10 mil pessoas por dia, a sua curva A está relacionada a livros, e você sabe que 70% das pessoas que entram na sua loja virtual vão comprar livro, então já disponibiliza livro. E você sabe que o teu best-seller é esse produto aqui que eu estou mostrando para você, se torna muito eficiente você já agilizar a vida do seu consumidor e mostrar para ele talvez o que ele gostaria de comprar. Então você começa a se antecipar à demanda e necessidade do seu consumidor. E quando a gente começa a falar de antecipação, tem público que ele é muito visual e o cara ele prefere olhar a imagem, e tem cara que ele é muito textual. E aí você começa a mesclar essas informações, e aí que a gente começou a colocar esses banners aqui, na verdade, que é um mosaico de banner para direcionar diretamente para as categorias principais, em cima de taxa de conversão ABC também. E uma coisa que a gente fez que é muito legal dentro desse novo processo de layout, que com certeza vai trazer uma taxa de conversão maior, obviamente, analisando todas as informações que ele tem dentro da loja virtual dele. Então, tudo isso daqui que vocês estão vendo, eu estou apresentando para vocês, são situações que a gente conseguiu observar e extrair daquelas ferramentas que eu trouxe para vocês no começo. E aí essas ferramentas começaram a direcionar o desenvolvimento e para onde essa plataforma de e-commerce deve ir. E aí, por exemplo, eu estou vendo esse produto. Esse produto, eu não precisei entrar dentro de uma página específica. Simplesmente eu tenho uma landing page aqui, onde dentro dessa landing page, se eu adicionar esse produto dentro do meu carrinho, ele já vai trazer aqui para mim o carrinho lateral, e aí eu consigo aumentar a taxa de conversão desse cliente. Tem várias estratégias, pessoal, que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Infelizmente, o meu tempo é curto aqui dentro. Eu só gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que faz total sentido dentro desse momento que está todo mundo vivendo e que fala muito de resiliência, adaptação às mudanças e o quanto é importante a gente estar atento a essas mudanças de mercado e o quanto vai exigir de nós empresários nesse momento. É um vídeo do Phelps e eu gostaria de compartilhar ele com vocês, que eu acredito muito no que esse cara faz no dia a dia, que é uma coisa relacionada à disciplina. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind. Tomorrow reminds me just where. Can't quite see the
Bom, pessoal, o recado é esse. Tá aqui meus contatos. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre taxa de conversão, eu me coloco totalmente à disposição de todo mundo. Quem quiser qualquer coisa nesse sentido, pode me seguir dentro das redes sociais, que eu estou super aberto a estar ajudando todos vocês nesse momento. Obrigado a todos. Obrigada, Gallagher. Nós temos 2 perguntas, Gallagher, do chat. Eu vou começar com a pergunta da Maria Conceição Moraes. Olá, diante da situação atual dos pequenos negócios que comercializam produtos liberados para vender, qual a sua dica para poder fazer direito e vender melhor nesse período, Gallagher? A primeira situação é você pensar em quais são as dificuldades que está batendo na sua porta. Primeiro, se é de público, então você identificar dentro da sua área até onde você consegue atender esse público, aonde que está esse pessoal, se está dentro de rede social, se está dentro de uma estratégia de marketing. Depois que você acertar um nicho de comunicação, você acertar o processo de comunicação para essas pessoas. Então, a partir no momento que você começa a acertar o processo de comunicação, gerar engajamento dentro dessas pessoas e trazer tráfego para dentro da sua loja virtual, você saber se sua loja virtual está se comunicando de forma rápida e eficiente para atender a demanda desse público, e você agir sempre nesse processo de comunicação, porque não existe venda sem uma comunicação eficiente. Então, tudo que você precisa fazer é facilitar a vida de quem vai consumir seu produto e fazer com que essas pessoas descubram o seu produto, cheguem até a sua loja. No momento atual, onde existe uma incerteza no processo logístico, eu aconselho essas pessoas que estão com dificuldades dentro do processo logístico, focar dentro da sua área de região e trabalhar dentro de um e-commerce, dentro de um processo digital, dentro da digitalização da sua empresa, mas dentro de algo mais regional, dentro de algo mais local. Eu vejo muitos empresários, inclusive autônomos mesmo, personal, atendendo de forma digital. A galera já está se adaptando a essas novas ferramentas. Então, por trás dessa crise também vai sobrar coisas boas. O processo de digitalização das empresas e das pessoas está acontecendo de forma rápida. É claro que vai ter muitas pessoas que vão sangrar, vão ter muitos feridos, mas no final de tudo vão acontecer coisas boas também. É ruim, mas é uma dor que a gente obrigatoriamente vai ter que passar. Então, eu aconselho todo mundo a olhar para o ponto positivo e remar em direção a esse ponto positivo, porque sofrer todo mundo vai. Gallagher, tem 2 perguntas aqui, e uma delas o Edivaldo diz, olha, de tudo que eu entendi de você, não existe hoje uma ferramenta única para se criar um e-commerce prático e rápido, certo? Tem que ter várias. É complexo eu responder isso para você. O primeiro ponto Edivaldo, é complexo eu responder essa pergunta nesse formato. É interessante primeiro a gente observar quem que é seu público, quem que é seu cliente, o que você vende para esse público, e aí sim a gente observar qual que é a plataforma adequada para te atender de forma mais eficiente. Não dá para falar a plataforma A, B ou C. Primeiro depende muito da sua necessidade, e a sua necessidade, na verdade, corresponde à necessidade do seu público. Então, dentro dos processos de automação que você precisa, ou se você tem um negócio muito pequeno, você fala, cara, não tem problema de não ter nada automatizado, mas, de qualquer forma, você precisa automatizar o lado do seu cliente, para fazer com que a vida dele se torne simples. É disso que a internet fala, de tornar a vida das pessoas mais simples, de aproximar as pessoas. E é esse o trabalho que você tem que buscar desenvolver. Bacana. Gallagher, muito obrigada. Boa tarde para você. Obrigado por estar com a gente nessa edição. E parabéns pelo evento. Tá muito bom estar participando aqui com vocês. Obrigado, Obrigada, um abraço. Gallagher.